como você pode ajudar a sua criança autista na atenção compartilhada. Bom, vou sinalizar aqui para vocês. Primeira coisa, e a mais importante talvez, é você precisa ser um modelo para sua criança. Então, você vai iniciar você emitindo os seus comportamentos e a sua criança vai seguir ou, no mínimo, vai observar os comportamentos que você está elaborando para depois ela sequenciar, ou seja, ela copiar os comportamentos. Então, imagina que você está com um bichinho, um recurso, um brinquedo, e você vai fazer algum movimento com esse brinquedo. Seja, imagina, pular, seja imitar o som, au au, ou qualquer outro que seja, e você vai dar um tempo para a sua criança observar o comportamento que você fez e até te indico você repetir o seu comportamento algumas vezes até que a sua criança olhe e consiga entrar em processo de reprodução. Ela precisa fazer o contexto ali de neurônio espelho, ou seja, ela precisa estar atenta, ela precisa ter uma atenção muito acentuada. É importante que você adulto tire ali os extratores, ou seja, coisas que vão tirar a sua atenção e também a atenção da criança. Então, televisão desligada, sem música, e também sem estar com o celular próximo vai favorecer para que você ajude a sua criança a ter uma atenção compartilhada. Então você vai pegar o item, você vai emitir comportamento e vai dar a sugestão para que ela copie. Você não vai falar muito, não vai dar muita instrução, apenas emitir o seu comportamento e sugerir para que ela faça o mesmo. Depois você vai esperar, né, ela ter esse comportamento e você vai sequenciar com outros brinquedos. Então ela fez aqui com esse, você dá um tempo, elogia a sua criança, independente se ela conseguiu ou não elaborar aquele comportamento, porque a gente precisa trazer a ela essa sensação de, nossa, olha, você conseguiu, você tentou, e a gente mostrar essa sensação para ela através do nosso reforço que a gente sinaliza, né, o reforço positivo. A gente utiliza outro brinquedo, não necessariamente precisa ser esses, tá, gente? Pode ser qualquer um. E aí você vai pegar o outro recurso e você vai fazer algum movimento com ele. E, de novo, só reproduzir o seu comportamento como adulto e esperar em algum formato que a sua criança emita um comportamento similar, tá? Muitas e muitas vezes a gente precisa reproduzir esse comportamento várias e várias vezes, às vezes em outros momentos, né? Para que a criança ela vá entendendo aquilo que você está solicitando a ela, né? Então ela precisa entender o que você espera dela. Então ela precisa entender, por exemplo, olha, vamos apertar o laranja. Ela precisa entender que é isso que você espera que ela execute, né? Senão ela vai emitir outro comportamento. Olha, eu preciso que você aperte o amarelo. Aí você dá pequenas instruções sem colocar muita informação, tá? Apenas isso mesmo, só aquilo que você espera que ela faça. Dá tempo para esse cérebro, ou seja, para que a criança consiga entender a mensagem que você passou, o que você elaborou no comportamento, para que ela consiga fazer essa reprodução depois, tá? E, de novo, se a criança não reproduzir de imediato, tá tudo bem. É importante que a gente tenha paciência também com o processo, entenda que ela tá em processo de aprendizagem e a aprendizagem é diferenciada para cada pessoa. Então, a gente precisa entender o tempo que a sua criança, muitas vezes, pode ser que precise ali para entender o que ela precisa executar para que depois, de fato, ela execute o comportamento, tá? E aqui eu tenho outro recurso que também a gente pode fazer em algum formato ali para apresentar para essa criança e ajudar nessa atenção compartilhada dela. Então a mesma coisa, você vai pegar ali o item, você pode apertar. Também, em alguns momentos você pode dar instrução verbal, ou seja, você pode sinalizar aquilo que você quer que ela execute, ou às vezes você pode chegar na frente da sua criança e mostrar para ela, sinaliza, nomeia, né? O nome do item, então olha, bolinha, faz o movimento, apenas isso. Ela vai talvez precisar de um tempo, então você pode vir e fazer novamente. Bolinha. E você dá o item depois para ela e espere com que ela imita o comportamento similar ao seu. De novo, pode ser que ela não imita literalmente o mesmo comportamento que você está emitindo, porque ela precisa de tempo para entender aquilo que você está emitindo. E se a sua criança
você entende que esses recursos, por exemplo, que eu utilizei, a sua criança já sabe, e você quer que ela tenha uma atenção compartilhada muito maior, aí você vai agregando isso aos poucos, entendendo a limitação que a sua criança está te apresentando, de nível de entendimento mesmo, e aí você pode ir aumentando isso. Então você pode ir dando sugestões para ela, por exemplo, depois, né? De utilizar atenção compartilhada com 2 itens. E é basicamente a mesma coisa. Você, como adulto, você emite o comportamento na frente dela como você espera que ela faça, para que depois você aguarde com que ela execute aquele comportamento, mas você vai e faz uma sequenciação. Por exemplo, ó, vou apertar aqui o rosa, você pode ou dar instrução ou não dar instrução, tá? Depende aí um pouco do repertório da criança mesmo. Então, eu apertei o rosa, vou apertar o azul, o amarelo, o verde e o laranja. Então, foi uma sequência, concorda? Então, você pode virar, entregar para sua criança e verificar com ela se ela entendeu a sequência de cores que você fez. Entendeu? Com a bolinha, eu dei esse item aqui para ela. E eu vou fazer o mesmo com esse outro recurso, que é o quê? Você pode apertar, você pode jogar a bolinha, depende do ambiente que você esteja, e solicitar para que ela reproduza esses comportamentos, ou verbalmente, solicitando de fato, ou você emitindo o comportamento esperando com que ela copie o comportamento que você elaborou. Lembrando, é muito importante que você reproduza esses comportamentos repetidamente, várias vezes e em momentos diferentes, porque isso faz com que fixe a informação sobre a funcionalidade daquele item para a criança, tá? Então isso é muito importante. Outra coisa é que a criança ela precisa sentir, ela precisa saber de fato que você como adulto está presente, está com atenção naquilo que você está executando naquele momento com a criança. Então, é muito importante ela ter essa sensação, ela realmente saber sobre isso. De que, olha, não, a pessoa que está aqui comigo, seja o próprio terapeuta, seja a mãe, seja o pai, enfim, a pessoa que estiver ali com ela precisa estar entregue para aquilo que você está fazendo. Ela vai querer espelhar o mesmo comportamento que ela está sinalizando de que você está entregando. Ou seja, se você está entregando entrega, ela vai querer também ser entregue para aquilo que ela está executando. Então, isso é muito importante quando a gente fala aí do processo psicoterapêutico, né? Do desenvolvimento infantil para criança, quando a gente fala de ganhos de habilidades. Então, é a criança ter esse olhar e esse entendimento de que o adulto que está em sala com ela está entregue para aquilo que ele está fazendo e propondo para a criança. Porque, obviamente, as nossas crianças são extremamente inteligentes. Fazer uma leitura desse nosso comportamento. Então, é importante a gente cuidar e ter cautela para o nosso, para que eles consigam ter uma melhor elaboração do comportamento deles, tá? Então, esse vídeo ficou muito grande, mas era de fato pra gente conseguir nortear e trazer algumas opções aí bem legais sobre como a gente consegue inserir a atenção compartilhada para crianças neurotípicas.